Amém, amém, amém. Abra mais uma vez a sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, do 13 ao 14. Diz o seguinte, o poderoso Evangelho do Senhor: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado o caminho é o caminho que conduz à vida, e são poucos os que o encontram. Este é o Evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Amém, amém. Muitas das coisas, queridos, que são faladas aqui, certamente são assuntos que nós já sabemos. Certamente você não está aqui, talvez um ou outro esteja aqui pela primeira vez, mas ainda assim, se estiver alguém aqui, se houver alguém aqui que está pela primeira vez, não é alguém que nunca escutou a palavra de Deus, não é alguém que não sabe de nada. Nós já sabemos de muitas coisas da palavra, nós já temos ensinamentos o suficiente para mudar a nossa vida, e a pergunta é: por que não mudamos? Por que a gente escuta tanta coisa, e por que a gente já sabe de tanta coisa, e por que nós ainda não mudamos? Por causa de um grande inimigo que nós temos, chamado preguiça. Nós temos preguiça de mudar. E quando a gente pensa em preguiça, a gente só pensa numa pessoa que vive deitada o tempo todo e não quer fazer coisa nenhuma. Mas depois que eu aprendi sobre isso, e eu aprendi através do pastor Douglas Gonçalves, lá do Ministério dos Scope, eu ampliei o meu conceito de preguiça. Porque preguiça é exatamente escolher o mais fácil. Preguiça é o que o texto está falando aqui: entrem pela porta larga, pelo caminho largo, porque espaçoso é o caminho. Na Bíblia, King James vai falar que é o caminho fácil. Entrem pela porta larga, porque espaçoso ou fácil é o caminho. Então, preguiça é você escolher o caminho fácil. E talvez o fácil não vai ser ficar deitado, não. Talvez o fácil vai ser fazer muitas coisas, mas ainda assim tornamos-nos preguiçosos quando na nossa mente há essa pergunta: o que é o mais fácil fazer? O que é mais fácil para mim? E aí o texto vai falar sobre esses dois caminhos. O texto fala sobre um caminho fácil, espaçoso, que é um caminho que dá morte, que leva para a morte, e um caminho da vida, que é o caminho difícil, é o caminho estreito. Por quê, queridos? Viver é difícil. A vida é como uma escada rolante descendo, que para subir por ela você tem que se esforçar. Ficar parado já é morrer, já é descer. E assim a vida. E a gente vai falar sobre esse pecado aqui chamado preguiça, que é ignorado por muita gente. Eu particularmente não vi ninguém ser disciplinado na igreja, ser afastado do ministério por ser preguiçoso. Eu nunca vi alguém dizer assim: olha, fulano caiu em pecado, fulano está em preguiça, está vivendo uma preguiça. Porque a gente relativiza muito pecados e pecados, mas preguiça é um pecado, e a gente vai falar sobre isso hoje. Tem um pecado muito ignorado. E o que é preguiça? Se você está no PG aí, anote aí. Quem faz parte de PG. Quem não faz também pode anotar. É a resistência ao esforço e sacrifício. É sempre escolher o mais fácil. É a resistência ao esforço e o sacrifício. É sempre escolher o mais fácil. Porque o preguiçoso, ele tem uma pergunta na cabeça dele: o que é mais fácil? Ele tem essa pergunta porque ele baseia a sua decisão naquilo que ele vai fazer na vida, a decisão que ele precisa tomar. Ele vai sempre perguntar: qual o caminho mais fácil? Vocês lembram de Caim e Abel?
Caim e Abel sabiam o que devia fazer. O texto diz que Abel era pastor de ovelhas, Caim era agricultor. Eles sabiam porque eles tinham a mesma revelação. Porque o que é a adoração? A adoração não é uma iniciativa nossa. A adoração é sempre uma resposta que nós temos diante da revelação de quem Deus é. Então, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu o adoro. Não é que eu vou adorar para conhecê-lo. Não, a gente canta canções ao Senhor e o fervor vai crescendo no coração à medida que a gente tem noção de quem Ele é. Quando a gente canta assim, né, sem vontade, quando a gente assim é preguiçoso, a gente está cantando para um Deus que a gente conhece. E o Deus que a gente conhece, quando a gente canta de uma maneira relaxada, quando a gente canta assim de qualquer jeito, então não é esse Deus grandão que a gente está aqui adorando. Então isso fala muito da nossa revelação. Caim e Abel, eles tiveram a mesma revelação, eles conheciam o mesmo Deus. Sendo que Caim, ele tinha essa pergunta certamente na cabeça dele: o que é mais fácil? Porque Abel, ele pegou a parte mais gorda do seu rebanho, o melhor que ele tinha, ele deve ter tido muito trabalho para pegar aquilo ali, ele foi oferecer ao Senhor e o Senhor ele recebeu. Já Caim, ele não foi atrás do melhor, ele não selecionou o melhor, ele escolheu o mais fácil. E ele entregou, e Deus rejeitou. E aí Deus pergunta assim a Caim, quando Deus vai perguntar: Caim, cadê seu irmão? E ele diz: por acaso sou um guarda do meu irmão? E aí Deus pergunta: por que você anda irritado? Por que você está com a cara fechada, Caim? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Ou seja, se você fizer, mesmo sendo difícil, o que é certo, você não vai se dar bem? O caminho para o pecado, queridos, dominar a nossa vida, se chama mediocridade. É você se conformar com o que está bom e não com o que é certo. Então é um caminho que leva a gente ao pecado da preguiça, é quando a gente está conformado. É quando a gente tem uma mente medíocre. Porque enquanto os preguiçosos têm uma pergunta na cabeça, o que é mais fácil, os filhos de Deus têm outra: o que é o certo? Então não é sobre estar perguntando o que é mais fácil a fazer, é sobre o que é o certo. E mesmo que o certo seja o mais difícil, é o que a gente tem que fazer, porque um filho de Deus, ele vive assim. Amém? Ao longo da nossa caminhada cristã, a gente vai ouvir muitos ensinamentos e muitas instruções da parte de Deus. Porém, enquanto não abrirmos mão do que é fácil para abraçar o que é certo a fazer, a gente não vai mudar de vida por causa da preguiça. Vai sempre ser um evento, sempre ser um final de semana, um sábado à noite. A gente sempre vai estar perguntando por isso, pela parte fácil. Porque o preguiçoso é aquele que não tem um ideal de perfeição esforçada, mas de felicidade. O que é mais fácil? O que é que me deixa mais feliz? A preguiça nos faz parar, e parar já está caminhando para a morte. Eu quero que você entenda isso. Parar é essa escada rolante que faz a gente já ir para a morte, porque viver é difícil. Talvez você está ouvindo tudo isso e dizendo: ah, bispo, eu não sou preguiçoso, eu trabalho 12 horas por dia, o senhor não sabe da minha labuta, do meu estresse, eu trabalho muito, eu não paro em casa. Mas preguiça não é não fazer nada, preguiça é escolher o mais fácil. Lembram de Marta e Maria? Para Marta, ela não estava trabalhando de um lado para o outro porque era o mais difícil. Ela escolheu o mais fácil porque para ela era difícil o quê? Parar. Marta não conseguia não se preocupar com as coisas. Marta não conseguia olhar para as coisas e descansar e entender que outras pessoas podem fazer o que ela fazia. E por isso que ela ficava de um lado e para o outro. E era tão pecaminoso aquilo, mesmo ela querendo servir a Jesus, que ela não se contentava em trabalhar. Ela queria que todo mundo trabalhasse. E ela disse: Senhor, o senhor não se importa que a minha irmã está sentada aí? Porque para ela ficar sentado era o mais difícil. A sua ocupação talvez seja o caminho mais fácil. Talvez seja o caminho da fuga. Talvez seja o caminho mais difícil, você buscar a Deus, por exemplo. Será que você não está escolhendo o caminho mais fácil? Será que você não tem sido esse preguiçoso? Porque o nosso grande inimigo é esse tá bom, é esse caminho de mediocridade.
Há um pastor americano, mas que ele é descendente de chinês, escritor de livros maravilhosos, chamado Francis Chan. Ele disse que um dia ele foi visitar seus parentes lá na China, seus antepassados lá na China, seus tios e tal. E quando ele chegou lá, o pessoal da família dele começou a dizer assim: você é muito alto. Nossa, como você é alto. As pessoas que não tinham conhecido ele ainda, porque ele era descendente, mas ele não é chinês, ele é americano. E aí ficaram dizendo assim: você é muito alto, Francis, você é muito alto. E aí ele disse assim: gente, sou eu que sou alto ou vocês que são baixinhos? Porque lá onde eu moro, todo mundo é muito mais alto do que eu. Então vocês estão se comparando pelo inferior e não pelo superior. Então a pergunta é: quando você diz tá bom, é tá bom em relação a quê? Porque talvez você está dizendo tá bom em relação ao inferior. Você está dizendo assim, tá bom, porque tem um monte de gente pior que você. Queridos, Jesus ele disse o seguinte em Mateus 5,38: portanto, sejam perfeitos, porque perfeito é o Pai de vocês, como que está nos céus. Sejam perfeitos como é perfeito o Pai de vocês. E a pergunta assim, principal desse texto é: como assim ser perfeito? Será que Jesus ele estava querendo dizer isso, ser perfeito assim? Era isso mesmo, perfeito? Ele queria dizer uma coisa e traduziram errado, sendo que no original a palavra aqui é perfeito mesmo. E por que Jesus disse? Para que você pare de usar essa frase tá bom, porque senão você vai se conformar com tá bom, porque você vai dizer assim: a minha vida espiritual tá boa, tá bom, certo, mas e aí o seu físico, a sua saúde tá boa? Porque talvez você diga assim: eu com Deus eu estou maravilhoso, faço devocional sempre, oro, estou no ministério, certo, mas como é que está seu colesterol? Como é que está a sua saúde? Você tem cuidado dela? Então não está bom. Aí talvez você diga assim: não, mas eu cuido do meu corpo, eu cuido assim, eu treino, me exercito, tenho uma alimentação saudável, certo, mas como é que está a sua vida emocional, a sua psique, a sua alma? Será que você não tem andado perturbado, inquieto, estressado demais, cheio de ansiedade? Então como é que está bom? Jesus ele elevou o padrão, dizendo assim: sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, para que você não pare de subir nessa escada rolante que é viver, e não se conforme com a vida medíocre que talvez eu e você estejamos vivendo. Não dá para estar se conformando com isso. Se você está aqui, é porque você não está conformado com a mediocridade. Você pode me dizer que está bom em alguma área da vida, mas sempre haverá outra área da sua vida que não está bom. Por quê? Porque nunca vai estar bom. Só vai estar bom quando Jesus voltar. E é bom que tudo não esteja bom, porque senão a gente fica conformado. Porque isso é estar vivo. Viver é difícil. É isso que nos mantém vivo. Porque nunca iremos fazer um compromisso com a preguiça de dizer tá bom. Sabe aquele filósofo Cortella? Ele uma vez disse ao filho dele o seguinte: filho, eu vou lhe contar o segredo da vida. E aí o filho dele, sabendo que ele é um homem muito sábio e que tinha muito a ensinar a ele parou tudo para escutar o pai dele, que estava dizendo a ele: eu vou dizer o segredo da vida. Quem quer saber o segredo da vida? Aí ele ficou querendo saber. E aí ele disse assim: meu filho, o segredo da vida é que vaca não dá leite. Amém? Muito espiritual isso aí. Porque você pode passar um ano inteiro do lado da vaca, se você não colocar a mão ali para tirar, ela não vai lhe dar leite. Porque viver é difícil. Sempre vai ter algo, porque contaram essa mentira para a gente que vaca dá leite, mas não dá enquanto não tirar. Porque sempre vai ter algo que eu tenho dificuldade, mas é exatamente isso que me faz depender de quem? De Deus e uns dos outros. Eu, por exemplo, tenho dificuldades em que Débora é muito boa em fazer, naquilo que eu tenho dificuldade. Ela tem dificuldade naquilo que eu sou muito bom. E como diz Paulo Borges Júnior, todo mundo, que é um pastor que eu acompanho muito e leio muito seus livros,
ele diz assim que todo mundo tem uma riqueza e uma pobreza. Todo mundo se senta na mesa com a riqueza e com a pobreza, e por isso que a gente precisa um do outro, porque não vai estar bom para a gente entender que a gente tem que depender de Deus e uns dos outros. Paulo, ele estava num caminho que ele iria achar que estava bom, quando ele estava no auge do seu ministério, mas Deus não permitiu que Paulo ele se conformasse, até que Paulo, ele diz o seguinte, lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, do 7 ao 10, e para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, porque veja só, Paulo recebeu uma revelação tão profunda, que ele diz que ele subiu ao terceiro céu. Quem aqui já subiu no primeiro? Paulo está falando aqui de uma experiência que a gente nem teve metade. Ele subiu ao terceiro céu e ele teve experiências assim, indizíveis, profundas com Deus. Aí para que Paulo não se envaidecesse, ele diz assim, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes eu pedi ao Senhor que afastasse de mim. Então ele me disse o quê? O que é que vocês sabem disso aqui? O que é que Deus disse a Paulo? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Quando a gente reconhece que precisa da misericórdia de Deus, quando a gente reconhece que a gente é fraco, mas quer continuar caminhando para se parecer cada vez mais com Cristo, a gente está no caminho certo. Não é reconhecer que é fraco e dizer assim, não tem jeito para mim. É reconhecer que é fraco, dependente de Deus, e dizer assim, agora é que eu preciso estar aos pés desse Jesus, para eu me parecer mais com Ele. Mas tem algumas frases do preguiçoso. Sabe quais são as frases do preguiçoso? Eu até queria, mas... Aí bota alguma coisa nesse mais. Eu não tenho tempo. Eu não posso fazer isso. Eu não consigo. Tem gente que diz assim, eu não quero nem pensar nisso. Já para não tocar no assunto. Agora a frase mais falada do preguiçoso é, presta atenção, eu estou muito cansado. Pode dizer para quem está do seu lado assim, ele está falando de você. As mulheres aqui adoram isso. Há um livro pequenininho chamado Preguiça. E aí ele é pequenininho justamente para você não ter preguiça de ler. Que o autor dele conta uma história falando sobre isso, sobre a preguiça. De que essa é a frase mais falada de todo preguiçoso. Eu estou muito cansado. E aí ele conta uma história, que ele vai dizer o seguinte. Esse muito cansado é muito seletivo, porque... Imagina só o homem, ele chega em casa do trabalho, cansado. E aí ele chega e ele tira assim, vai deixando as coisas pela casa, porque ele está o quê? Cansado. Respeita o cidadão, né? Está cansado. E assim, muito cansado, muito fadigado do trabalho, sendo que assim, acontece uma coisa. Ele está cansado, ele já ia dormir assim, por ali mesmo, se deixasse. Mas acontece que ele recebe uma mensagem no WhatsApp. Apareceu uma vaga para ele jogar uma pelada. Aí o autor desse livro diz que parece que acontece algo sobrenatural. Vem uma força de Marte que toma conta dele e ele já vai procurar a chuteira. Ele já pega o calção dele lá, ele ganha uma força sobrenatural que é de Marte, só pode ser. E o autor desse livro, ele ironiza nisso aí. Porque quando você disser que está cansado, você tem que fazer a pergunta,
na hora. Cansado para quê? Isso pode ser aplicado também à mulher que de repente está cansada, mas recebeu uma informação que está tendo uma liquidação, né, de sapatos e roupas lá, de vestidos de Eliane Melo. Ia todo mundo bater lá na porta. Cansado para quê? A pergunta que tem que ser feita, porque são máscaras da preguiça. Muitas vezes temos tido esse cansaço seletivo. São cansaços para fazer determinadas coisas. E aí, como vencer a preguiça então? Porque talvez você diga assim, eu tenho sido essa pessoa preguiçosa, onde o cansaço é seletivo. Como vencer essa preguiça? Só tem um jeito. Primeiro, se você mudar a sua maneira de enxergar a vida. Porque tem duas maneiras de enxergar a vida, uma errada e uma certa. A maneira errada. Sabe qual é a maneira errada de enxergar a vida? Porque mentiram para a gente sobre isso também, e a gente acreditou. A maneira errada de enxergar a vida é enxergar a vida como a vida foi feita para aproveitar. E se você enxergar a vida foi feita para aproveitar, o que importa na vida é o quê? Aproveitar, é usufruir dos prazeres, é passar bem, é fazer só o necessário para não ter nenhum tipo de complicação. O resultado disso, sabe qual é? Isso tem deixado a nossa geração, a nossa sociedade estéril. Porque se a vida ela foi feita para aproveitar, então não vamos ter filhos, porque filho dá trabalho demais. Por que ter filho? Se filho dá trabalho, vai atrapalhar a minha vida. Eu tenho que aproveitar. Estou fazendo uma denúncia aqui, viu? Isso é uma denúncia profética, porque isso é diabólico. Quando isso a gente tomou conta da gente, que a gente acha isso tão normal, que a gente naturalizou isso. Onde é que vai parar a nossa sociedade? Porque a vida foi feita para aproveitar, e isso não está certo. Deixa eu dizer uma coisa a você: filho é herança do Senhor. A gente não tem que ter medo de ter filho, porque vai ficar pobre, ou porque vai gastar dinheiro. Porque filho é herança de Deus para a vida da gente. Pobre é aquele que por decisão própria não permite que os filhos de Deus venham para a terra através do seu corpo. Essa é uma pessoa pobre. Filho é bênção do Senhor. Uma outra coisa que tem como resultado dessa maneira de enxergar a vida, como a vida foi feita para aproveitar, é que as pessoas relativizaram o sexo. Por quê? Porque se a vida é feita para aproveitar, então não vamos casar para não estar assumindo compromisso nenhum, não pagar a conta, então vamos relativizar o sexo. Então o sexo não foi feito mais para o casamento, o sexo agora é banalizado. Melhor só curtir, sem muito ou nenhum compromisso, porque o que importa da vida é aproveitar. Mas sabe qual é a maneira certa de enxergar a vida? A maneira certa de enxergar a vida é que a vida é uma missão. Missão. Nós estamos aqui para enxergar a vida. Um filho de Deus, ele enxerga a vida como uma missão, uma árdua, mas bela missão, uma difícil, mas linda missão, onde os filhos de Deus entendem que vale a pena gastar cada minuto para ser vivida. É uma linda e árdua missão onde os filhos de Deus sabem que vale a pena gastar toda a sua vida. E sabe qual é o resultado disso? É que faz a gente acordar e não ter medo de problemas, de enfrentar os problemas. Porque a gente está aqui, sabe para quê? Para ser a solução de Deus para os problemas dos outros. Porque se você não é solução para o problema dos outros, você é um problema para alguém que vai ser uma solução para você. E eu particularmente não quero ser um problema para alguém. Se eu não sou solução, eu sou problema. Se eu não trabalho, eu dou trabalho. Deus, ele tem uma missão para a gente, para esse mundo problemático, por causa do pecado. Ele quer que a gente revele quem Ele é. A gente não pode ter medo de problema. A gente não está aqui para aproveitar a vida, a gente está aqui para cumprir uma missão. Sabe? Às vezes a gente não quer ficar perto
ou a gente não quer atender determinadas pessoas, porque a gente considera determinadas pessoas como um problema. Mas eu quero dizer a você que um filho de Deus, ele não foge de ninguém. Amém, igreja? Se você é um filho de Deus, você não foge de ninguém, porque você está aqui justamente para abençoar a vida dos outros e ser solução de Deus na vida dos outros. Um filho de Deus, quando ele enxerga a vida como uma missão, ele faz a gente perguntar para Deus o que é que ele quer que a gente faça, quantos filhos ele quer que a gente tenha, qual a melhor estratégia para casar rápido. Mas às vezes isso é perguntado, sabe a quem? É Mamon. Eu já falei isso aqui outra vez. As pessoas dizem assim, eu digo isso a todos os casais jovens que eu tenho proximidade, assim, vai casar, não é porque a gente está sem dinheiro, sabe? Quer dizer que Jesus não é o Senhor da tua vida, não, é Mamon. Então tem que perguntar a Mamon, pedir autorização a ele para casar, tem que pedir autorização a Mamon para poder ter filho. Se ele deixar, você vai ter filho. A gente não pode viver assim. Quando Jesus estava crucificado, o texto de Mateus, versículo 27, do 39 ao 40, diz o seguinte: os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ei, você que destrói o santuário em 3 dias o reedifica, salve-se a si mesmo, salve a si mesmo, se você é o Filho de Deus, e desça da cruz. Olha as duas frases que faz a gente confundir o que é ser filho de Deus: salve a si mesmo e desça da cruz. Os filhos de Deus são exatamente filhos de Deus, porque eles têm a capacidade de carregar a cruz. Estar na cruz é o que faz a gente filho de Deus, porque só os filhos de Deus conseguem. Estão nos ensinando que toda vez que você sofre, tem alguma coisa errada na sua vida. Não necessariamente. Porque senão todos os discípulos e os apóstolos e o próprio Jesus estava amaldiçoado, mas não estava. Ele estava ali pendurado na cruz justamente porque ele é o Filho de Deus. É porque você, o Senhor, confia em você, que Ele sabe que você tem a capacidade dada por Ele de suportar sofrimentos. Ele está permitindo você passar por lutas e sofrimentos, porque Ele sabe que através dos seus sofrimentos você vai glorificar o nome dEle. Porque todo mundo vai sofrer de alguma forma. Todo mundo vai morrer de alguma forma. Que tal a gente sofrer então com um propósito para a glória de Deus? Filhos de Deus não são aqueles que têm a vida mais fácil, mas os que têm uma vida em obediência ao Pai. São aqueles que dizem assim: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos para cumprir a missão que o Senhor tem para nós. O pastor, certa vez, ele falou que nós somos o curioso caso, ele pregando, ele falou: nós somos o curioso caso dos que foram adotados, mas não querem adotar, dos que foram amados, mas não querem amar, dos que foram descomplicados, mas não querem descomplicar os outros, os que foram alcançados, mas não querem alcançar ninguém. Só tem um motivo, preste atenção nisso, só tem um motivo pelo qual nós fomos salvos. Foi para a gente salvar os outros. Não foi para a gente ficar bonitinho aqui sentado. Para que a gente entre na missão de Deus. É só para isso. A gente precisa mudar a nossa vida. A gente não está aqui para aproveitar a vida. A gente vai aproveitar, mas se não der para aproveitar, a gente também não vai, porque a gente já tem um prazer em Deus. Estamos aqui para entregar a nossa vida, porque aquele que quiser salvar a sua vida, acontece o quê? O que é que acontece com quem quer salvar a vida? Vai perder. Mas aquele que perde a sua vida por amor a mim, esse que vai ser salvo. Como você vencer a preguiça? Então a primeira coisa, e eu vou para a última coisa já, mas a primeira coisa é enxergando a vida da maneira certa. Você já vai vencer a preguiça. A vida não foi feita para aproveitar. A vida foi feita para ser encarada como uma árdua e bela missão, pela qual vale a pena gastar toda a nossa vida. Mas a segunda coisa que faz a gente vencer a preguiça, e é a última, é a maneira da gente enxergar o que é amor. Há um livro chamado O Caminho Menos Percorrido, no qual o autor ele diz o seguinte: que amor é a vontade de se desenvolver para possibilitar o próprio crescimento e o crescimento da outra pessoa. Então preste atenção, você que é pai,
que é mãe, que é esposo, esposa, filhos. Presta atenção, amor é a vontade de crescer e se desenvolver para possibilitar o próprio crescimento e o crescimento da outra pessoa que está do seu lado. Ou seja, amor é eu estar disposto a me desenvolver para ser suporte para o outro também se desenvolver. É estar disposto a enfrentar o sofrimento de crescer para ser suporte para o outro crescer também. Ou seja, amar dá trabalho. Amar não é só um sentimento. Se você encarar amar como um sentimento, você vai viver por aquilo que você sente. Mas se você encarar amar como a possibilidade de você se desenvolver, você sair da zona de conforto, você mudar de vida, para que outra pessoa que está do seu lado venha mudar também, você vai vencer a preguiça. Quando é que você vai ter coragem, então, de se tratar dos traumas que você carrega desde a sua infância? Para que você não seja alguém que vai estar ferindo as outras pessoas que estão do seu lado, simplesmente porque você não quer tocar nesse assunto. Mas você não tocando nesse assunto e não indo se tratar, você está ferindo quem está do seu lado. Então isso quer dizer, sabe o que? Que você não ama, você só quer ser amado. Quando é que você vai ter coragem de cuidar da sua saúde? Porque você está prejudicando a sua família. Quando você prejudica a sua própria vida, você está prejudicando a sua família. Amar dá trabalho. Quando é que você vai resolver as distorções da sua sexualidade, por exemplo, para beneficiar a sua esposa, seu esposo, seus filhos, as pessoas que estão ao redor? Quando é que você vai no médico para cuidar aí da sua saúde ou da sua psique? Quando é que você vai começar a se exercitar fisicamente? Amar dá trabalho. Amar é estar disposto a fazer o trabalho difícil para ser suporte para as pessoas que estão ao seu redor. Jesus Cristo não é preguiçoso. Então a gente não pode ser preguiçoso, porque a gente é corpo de Cristo. Porque antes da fundação do mundo, quando Deus ele foi criar o mundo, na reunião da Trindade, Ele disse: vou criar o mundo, mas pode ser que o homem peque. Mas contando com a possibilidade do homem pecar, Jesus assumiu a condição, o compromisso de vir morrer no nosso lugar, se o homem pecasse. Então isso significa que ele não é preguiçoso. Ele escolheu o caminho mais difícil, mas ele escolheu o certo. Que em nome de Jesus, nessa manhã de domingo, a gente está finalizando já quase o ano. E a gente sempre faz muitas metas quando o ano está se acabando, para um próximo ano. Mas que essa meta, na sua lista de metas, esteja essa: vencer essa miserável, essa desgraçada preguiça. Que você enxergue a vida, não como quem está querendo aproveitar, como uma colônia de férias. Que você enxergue amor, não como algo que você apenas tem um sentimento, mas que você saia da zona de conforto, comece a subir essa escada rolante. Porque viver é difícil. Viver é escolher o mais difícil, que é o certo. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado porque o Senhor nos amou e o Senhor escolheu o caminho mais difícil, porque era o certo. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos livrar dessa pergunta: o caminho mais fácil, o que é o mais fácil? Nos ajuda a entrar pela porta estreita, pelo caminho difícil, Senhor, porque nós sabemos que pelo menos a maior parte da vida, daquilo que é o certo, é difícil a fazer. Nos ajuda a entender, Senhor Deus, que para amarmos verdadeiramente a nossa família, a nossa igreja, a nossa comunidade, os nossos amigos, a gente precisa tocar nos assuntos difíceis. A gente precisa ter atitudes que para nós é difícil. Nos ajuda a entender, Senhor Deus, que talvez mesmo correndo de um lado para o outro, a gente não está escolhendo o mais difícil, porque talvez para muitos aqui o mais difícil seja parar e fazer a tarefa de casa com o filho. Talvez o mais difícil, Senhor Deus, seja parar e ter um tempo a sós com a esposa, com o esposo. Senhor Deus, vem ministrar nas nossas vidas, nos tira da zona de conforto e nos dá a visão de um filho de Deus, que é escolher o caminho estreito, porque isso é que um filho de Deus faz. Em nome de Jesus, Senhor Deus, nos ajuda a sair desse caminho de preguiça, de mediocridade.
que a gente, Senhor Deus, busque o caminho da perfeição, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus.